Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, antes da Epifania. O texto se encontra lá no capítulo número 1 do Evangelho de João, do versículo 29 até o versículo 34, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Eu, João, dou testemunho dizendo, e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, é interessante, nós observarmos que o próprio João Batista, alguém que era quase que uma espécie de profeta naquele tempo, chega e diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro, naquele tempo, era uma vítima, um animal que acabava sendo vítima, que acabava sendo morto no âmbito do sacrifício para poder expiar o pecado do povo. Chamar Jesus de Cordeiro de Deus é reconhecer que Jesus Cristo será também vítima para poder nos tirar o nosso pecado, tirar as nossas iniquidades. E aí, quando João diz isso, ele vai começar a dizer: dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que existia antes de mim. João então começa a dizer que Jesus não é qualquer pessoa. Jesus não é um homem bonito, um homem que fala bonito, um homem que é legal e ponto, mas é alguém que existe desde toda a eternidade. E, portanto, Jesus é Deus. João acaba, então, diante desse contexto, declarando a divindade de Jesus, ao usar essa expressão. Ele, inclusive, vai dizer que se ele veio batizar com água, foi para que ele pudesse ser manifestado. E depois ele, então, relata o batismo de Jesus. E é interessante que ele usa uma expressão, e aí é onde eu quero chamar a atenção para vocês. Ele fala da permanência do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, claro que ainda não tinha uma compreensão completa de terceira pessoa da Trindade, mas se usava o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vinha sobre o povo em vista de uma missão. Mas esse Espírito não permanecia. Ele estava ali durante um tempo pré-determinado. Então, eu era rei, então durante 10 anos do meu reinado, o Espírito de Deus repousava sobre mim. Se o meu reinado acabasse, o Espírito saía de mim para ir para o próximo. Se eu tinha a missão de ser profeta, no meu ministério profético, o Espírito de Deus repousava sobre mim. Quando eu terminasse o meu exercício profético, ele saía. Então não existia uma característica de permanência. Por isso que Jesus acaba, trazendo uma novidade. Em Cristo o Espírito de Deus permanece. E aí a gente pode trazer uma alusão. Como nós pelo batismo somos inseridos em Cristo, o Espírito de Deus ele permanece conosco. Nós temos um Deus que jamais nos abandona, mas que ele está conosco para sempre. Bendito seja Deus. Por isso, as duas chaves de leitura que a gente pode fazer nesse estudo de hoje. Primeiro, observar Cristo como o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Segundo lugar, pensar na permanência. Nós não estamos sozinhos e, portanto, a gente não pode viver como uma pessoa que não tem o Espírito junto de nós. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!